Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse canal abençoado, esse canal católico, a Palavra de Vida. Seja bem-vindo. Meu nome, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Hatakeyama. Eu sou ministro da Palavra de Deus e catequista das mídias sociais. E o tema de hoje é para falar sobre os sacramentos, o sacramento da penitência, também conhecido como confissão. É quando a gente vai ao Padre, pedir o perdão de Deus e o Padre, na pessoa de Cristo, absolve os pecados, né? Deus deu Jesus ressuscitado, ele deu o poder aos apóstolos de perdoar os pecados. Então, daí nasceu o sacramento da penitência, também conhecido como confissão, reconciliação. E o sacramental desse sacramento é o crucifixo. Sim, porque a maioria das vezes que eu vou confessar na igreja, o padre sempre faz questão de deixar um crucifixo perto, porque foi na cruz do Senhor que Jesus perdoou a humanidade, Deus perdoou, é onde vem o perdão de Deus, foi na cruz. Jesus morreu na cruz para a nossa salvação. Como diz São Paulo, foi rasgado o título da dívida que existia entre nós e Deus. E o livro que estamos estudando, irmãos e irmãs, é o livro do Catecismo da Igreja Católica. Tá vendo? Livro do Catecismo da Igreja Católica. O livro mais importante, irmãos e irmãs, da religião católica é a Bíblia Sagrada, né? É a Bíblia Sagrada, o Evangelho. Mas depois da Bíblia vem o Catecismo da Igreja Católica, na minha opinião. Porque aqui tem toda a doutrina da Igreja, tudo o que a gente quiser saber a respeito do catolicismo, tá? Então vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre o sacramento da penitência, né? Que é do número 1485 a 1498. Vamos ouvir com bastante atenção e já vou pedindo, por favor, tá? Que você dê um joinha nesse vídeo, tá bom? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá? Que é para poder o YouTube poder valorizar esse canal na internet, tá bom? Muito obrigado. Então vamos agora ao texto. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles os quais retiverdes, lhes serão retidos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22 ao 23. Então, Jesus ressuscitado, ele deu a paz, apareceu aos discípulos e deu o poder aos apóstolos, né, soprando sobre eles o Espírito Santo, e deu o poder deles administrarem o perdão que Jesus conquistou na cruz. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles pecados que você retiverdes, lhes serão retidos. Né? Então a igreja tem o poder de administrar o perdão de Deus. E isso acontece através do sacramento da confissão. O perdão dos pecados cometidos após o batismo é concedido por um sacramento próprio chamado sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou reconciliação. Tem vários nomes de sacramento, né? Quem peca fere a honra de Deus e seu amor, sua própria dignidade de homem chamado a ser filho de Deus e a saúde espiritual da Igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. Voltar à comunhão com Deus, depois de ter perdido
ter perdido pelo pecado é um movimento que nasce da graça de Deus misericordioso e solícito pela salvação dos homens. É preciso pedir esse dom precioso para si mesmo, como também para os outros. O movimento de volta a Deus, chamado conversão e arrependimento, implica uma dor, uma aversão aos pecados cometidos e o firme propósito de não mais pecar no futuro. A conversão atinge, portanto, o passado, o futuro. Nutre-se da esperança da misericórdia divina. O sacramento da penitência é constituído por 3 atos do penitente e da absolvição dada pelo sacerdote. Os atos do penitente são o arrependimento, a confissão ou declaração dos pecados ao sacerdote e o propósito de cumprir a penitência e as obras de reparação. O arrependimento também, chamado contrição, deve inspirar-se em motivos que decorram da fé. Se o arrependimento estiver embasado no amor de caridade para com Deus, é chamado perfeito. Se tiver fundado em outros motivos, será imperfeito. Aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja, deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e que se lembra depois de examinar cuidadosamente sua consciência, mesmo sem ser necessária em si a confissão das faltas veniais, a Igreja não deixa de recomendá-la vivamente, né? Existem 2 tipos de pecado. Existe o pecado grave, que tem matéria grave, né? E existe o pecado venial, que é pecado, mas vamos dizer assim, tem uma consequência mais branda, né? Vamos dizer assim. Tudo é pecado, porém tem os mais graves que têm que ser confessados, né? E tem os veniais, que são os pecados leves, né? Erros, às vezes involuntários, às vezes de menor gravidade. Então, tantos os dois é importante confessar, mas principalmente os graves, né? Vamos continuar o texto. O confessor propõe ao penitente o cumprimento de certos atos de satisfação ou de penitência, para reparar o prejuízo causado pelo pecado, restabelecer os hábitos próprios do discípulo de Cristo. Somente os sacerdotes receberam a autorização da Igreja e a faculdade de absolver podem perdoar os pecados em nome de Cristo. Então, somente o padre, né, o bispo, é que pode administrar esse sacramento do perdão de Deus. Porque ele absolve o pecado, mas quem perdoa é Cristo, é Deus. Tá? Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão da pena eterna devido aos pecados mortais, a remissão pelo menos em parte das penas temporais sequelas do pecado, a paz, a serenidade da consciência, a consolação espiritual, o acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, sequelas dos pecados. Então, irmãos e irmãs, esse foi o texto falando, né, sobre a confissão, que é o primeiro sacramento de cura, né? A cura espiritual. Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver
o sacramento da unção dos enfermos, que já trata da cura corporal física nossa, ou ao menos a força para suportar a enfermidade, né? Então, não perca outro vídeo, tá? Não deixa de assistir. Então, dá o joinha aí fazendo um favor nesse vídeo, se você ainda não deu. E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, tá bom? E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Um abraço a todos.